quando alguém fala para mim que trabalha com tecnologia, eu geralmente respondo, o importante é que tenha saúde, não tem problema. Bem sei, nós estamos tentando manter. A mental é mais difícil. Legal. Ó, o Marcelo chegou aí. Fala, galera, tudo bom? Tranquilo? Beleza. Eu tava só enchendo linguiça aqui, Marcelo. E eu tava comendo linguiça aqui. Olha aí. Tô num churrasco de despedida das férias. Legal. Show de bola. Então, tu quer introduzir alguma coisa, Marcelo? Vamos já mandar ver. Vamos mandar ver. Tá, legal. Então, assim, alguém tem alguma dúvida que a gente possa começar por aí? Ou a gente pode explorar algum tema da minha escolha? Aí. Ou se a gente tiver alguma dúvida de como é que funciona qualquer coisa, é só perguntar aí que a gente parte daí. Será que, Diogo, um panorama geral? Eu não participei das outras interações entre e-mail, não sei como que geral está sabendo o que é, como que funciona, qual que é a ideia, a proposta. Acho que o geral e a gente depois aprofunda em algum tema que... Bacana. Então tá. Assim, qual é a motivação que motivou eu, Marcelo e alguns outros nós a iniciar o Simples, né? Foi a gente percebeu que era importante ter uma ferramenta que não fosse o Prosper, que foi o primeiro token da Prospera, para poder experienciar a cultura da Prospera. Então a gente enxergou ali algo muito potente, mas a gente percebeu que a ferramenta que foi construída, que era o Prosper, ela não deu conta de facilitar o entendimento ou a experimentação dessa cultura. Então a gente conseguiu interagir muito nessa cultura, a gente adquiriu uma certa maestria e experiência, né, nesse conceito que o Valdo trouxe, na interação com ele. Então, com essa base e com a experiência de ter vivido o Prosper com intensidade, a gente surgiu a ideia de criar um outro token com uma outra mecânica para facilitar a gente conseguir operar e experimentar isso aí. Então, a gente está há um ano, mais ou menos, trabalhando nisso. Quando a ideia inicial, que era colocar um dashboard no Prosper, eu lancei para o Valdo em 2 dias antes de ele falecer, né? E o Marcelo estava conversando com ele sobre a questão da liquidez de um banco vinculado, uma espécie de banco vinculado ao Prosper, para dar liquidez para o Prosper. Então, a gente estava em conversas paralelas, mas interagindo um pouco eu e o Marcelo. Com a partida do Oswaldo, a gente acabou sincronizando aquilo que a gente estava realizando com o Oswaldo de forma não direta, assim. Então a gente está 1 ano mais ou menos trabalhando nessa mecânica, né, que é o Synth, que ela serve justamente para isso, para experimentar essa cultura diferente. Então, quando a gente fala cultura diferente, essa cultura da Prospera, ela não é uma intenção de fazer uma transição do ambiente escasso para o abundante. Então, até eu me confundi, o Marcelo também acho que também depois a gente percebeu isso. Não há uma transição da escassez para a abundância. Na verdade, o paradigma da abundância está além da escassez. A escassez ela vai ter um limite, como tu falou, em economia, né? Então tu consegue entender até onde vai aquilo, e justamente a abundância parte dali para ir para algo que não tem um limite definido. Então, basicamente, a ideia é que de escassez, por exemplo, que um recurso escasso, um recurso finito, né? Ele é escasso, então ele só tem aquele, né, e é finito. Mas a possibilidade de alteração daquilo e transformar aquilo em outras coisas é infinito. Então, há 50 mil anos atrás, uma pedra era só uma pedra, daqui a pouco ela começou a virar um machado, e hoje a gente faz uma infinidade de coisas com pedras, né? Então, a capacidade de um recurso finito se transformar em outras coisas é abundante. Então, tem toda uma dicas ou formas de uma forma de tu interagir que permite que tu consiga acessar essas possibilidades de modificação de recursos escassos. Então é por isso que a gente entende que o paradigma da abundância, na verdade, ele está além do paradigma da escassez. Não é uma transição, eles não são opostos e nem na verdade, o paradigma da escassez está dentro da abundância. Essa que é, em última instância, o que rola, assim. E quando a gente fala em abundância, é bom ficar claro que não é quantidade de coisas, né? As pessoas confundem isso. É abundante, tem muito, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter muita propriedade, né?
A abundância tem a ver com você ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa. E dá até para entender esse conceito e concordar com ele. Ah, legal, eu quero ter o que eu preciso na hora que eu preciso. Mas o que a gente está criando, né, o Síntrope, é uma ferramenta que vai permitir que as pessoas experimentem isso. Através dos fluxos financeiros interligados, a gente espera, imagina, né, e já está vivendo a possibilidade de acessar o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então, é dar prática para isso. Agora voltou, Marcelo. Eu não sei onde que parou, mas... Mas o que o Marcelo estava falando é que, através uma forma que a gente percebeu que crescia o incentivo para a interação quando a gente conecta o fluxo financeiro de um empreendimento com outro. Então, quando tu tem o teu empreendimento, o que tu está materializando, o teu objeto ali, né, conectado ao fluxo financeiro de outro nó, há um interesse maior de entender o que aquele outro nó está fazendo. Então, um caminho para poder fazer, para facilitar esse interesse em colaborar ou interagir entre os nós, a gente percebeu que uma forma de fazer isso era conectando o fluxo financeiro. Então, a gente construiu uma mecânica, que depois eu posso explicar como é que ela mais ou menos funciona. É complexo mesmo e não é fácil de entender, mas como é que ela funciona para poder conectar esse fluxo financeiro e poder experimentar várias questões, né? Então, no paradigma da escassez e abundância, é isso aqui, né, mais ou menos, né? Só que fica muito subjetivo e parece pouco praticável. Então, a ideia justamente do Síntrope é poder praticar. E a primeira coisa que a gente deveria fazer era assim, então, ao invés, no Abundante, que é aquele programa da Prospera, o Oswaldo tentou culturalmente mostrar quais são as chaves que nos destravam para poder operar no paradigma da abundância, através de uma explicação cultural. Assim, então, é um programa mais cultural para explicar isso. A que estava sendo desenvolvido era construir objetos mais abundantes. A nossa forma de desenvolver esse programa do Síntrope Alpha é um pouco diferente. A nossa ideia é a gente partir do que as pessoas estão fazendo hoje. Então, o objeto que elas têm hoje, não interessa o paradigma que está, se é da escassez ou não, ou como é que ele funciona, e a partir daí a gente introduzir ou trazer formas mais abundantes de realizar aquela mesma coisa. Então, você não precisa passar a operar de forma diferente para conseguir funcionar. O desafio é pegar tudo que as pessoas estão conectadas agora, que agora são 91 pessoas agora conectadas a esse programa, é colocar o que elas fazem hoje dentro de um ambiente onde todo mundo enxergue isso, e a partir daí, com a mecânica do Síntrope, a gente começar a construir de forma mais, modificar ou alterar de forma mais potente cada um desses objetos, na medida que cada uma dessas pessoas quiser fazer isso. Né? Então, a primeira etapa é colocar os objetos para dentro. Eu espero que essa semana, até a semana que vem, a gente consiga fazer isso. E a gente está fazendo isso manualmente, porque parte do processo, toda a parte de infraestrutura, assim, e da mecânica, ela já está bem fundamentada e desenvolvida, mas toda a parte de interface do usuário, de como o usuário vai interagir para poder criar isso de forma automatizada, ainda não está desenvolvida. E a ideia a gente era desenvolver em interação. Então, com essas interações que a gente faz, a gente vai percebendo onde é que pega para o cara. Entender tal parte. Compreender o que é um objeto. Então, essa a rica interação que a gente tem está nos permitindo construir essa interface de usuário de forma mais acessível para quem chega a poder utilizar. Então, todo o processo, na verdade, de desenvolver essa interface de usuário. Então, nesse processo, a gente fez um programa onde a gente se compromete em realizar isso com quem se inscrever. Qualquer um pode se inscrever, mas não é aberto automaticamente. Não posso eu entrar lá e criar um objeto, justamente porque ele não está um processo automatizado. Se a gente permitisse isso, provavelmente teria uns 200, 300 ou mais objetos sendo criados. E a gente não daria conta de fazer. Então, e foi um dos problemas do Prosper, foi justamente isso. Ele estava em parte automatizado e em parte não. E quando houve, a partir do Oswaldo, não houve aquela mesma incentivo para que as pessoas terminassem de automatizar ele. Isso foi um problema, acabou travando as emissões do Prosper.
Então, para a gente não cair no mesmo problema que a gente já experimentou, a gente resolveu só abrir para todos poderem acessar ele quando a gente tiver ele 100% automatizado. E o que falta automatizar são detalhes dos contratos e a parte de interface do usuário. Então, o programa serve para isso, para a gente interagir. Então, a gente já aprendeu um monte de coisa. A gente já conseguiu criar soluções um pouco diferentes para poder liquidar os tokens ou para poder receber. Então, está sendo muito rico, mas muito trabalho objetivo também, de baixar a cabeça e fazer. Então, está mais ou menos por aí. Legal, Diogo. Talvez agora a gente já consiga ter alguém querendo fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Vamos ver. Vamos abrir para a galera. Eu queria perguntar, na verdade, eu acho até que você respondeu de uma certa forma, porque a gente tinha, na época do Prosper, tinha a poupança coletiva distribuída, né, o PCD, que acabava dando fazendo esse movimento mesmo da colaboração de cada parte para o todo, né? Eu entendi que no Simples a gente tem isso também, talvez até de uma maneira mais abrangente, porque não envolve somente os negócios que já estão no modelo de abundância, mas também sendo rodados na economia de escassez, mas eu queria entender melhor como que é isso. Você comentou que é complexo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha lá o vídeo famoso do Oswaldo, que ele mesmo utilizava nas palestras dele para mostrar como que era PCD, não sei se de repente pode ficar como uma coisa para ser montada ainda, nem nada. Não sei se você consegue falar um pouco nessa interação. Obrigada. Claro, de nada, cara. Claro, eu posso explicar um pouco melhor. Ele é um pouco bem mais complexo, digamos, que a PCD, não de funcionamento, mas na estratégia. Primeiro, assim, ele tem uma regra bem diferente da PCD, embora a intenção seja semelhante, tá? Mas uma diferença é que ela não tem uma única. A PCD era uma única PCD, então só tinha aquela. No Synthpy, podem surgir várias. Cada nó pode criar uma ou mais dessas bordas, dessa espécie de PCD, de borda, tá? Então, por exemplo, pode entrar lá e iniciar uma, chamado o que tu quiser, e daí vai se conectar a ela quem achar que ela faz sentido se conectar através dela. Então, as bordas, esses fundos, né, que não são fundos, né, são bordas de conexão de fundos, na verdade, de fluxo financeiro. Então, essas bordas, elas servem para conectar empreendimentos diferentes. E por que a gente chama? Basicamente assim, eu vou compartilhar aqui a tela, que é mais fácil de explicar. Aqui. Outra coisa que a gente está fazendo também é justamente nessas interações a gente está buscando formas mais fáceis de explicar isso. Então a gente está construindo um material de explicação, ou básico, através das interações. Então a gente vai percebendo, quando a gente fala isso aqui o pessoal entende legal, ou depende do interesse a gente fala dessa forma, porque é um modelo bem diferente, tá? Deixa eu separar aqui. Então, basicamente, esse Abundant Place, tá? Que é essa ferramenta que permite que a gente consiga visualizar o que vai estar no blockchain, tá? E é uma interface gráfica assim, para poder mostrar os objetos lá, né? Então, tem essas 5 bolinhas aqui. Tá? Tudo aparece assim, tá? Então, tudo aparece nessas bolinhas que depois a gente vai explicar como é que elas vão se conectar, né? Então, cada bolinha cada uma dessas bolinhas aqui, tá? É uma dessas coisas. Você consegue navegar nessa rede aqui, né? Então, essas bolinhas, ou ela é um nó, ou ela é um objeto, ou ela é um movimento, ou ela é uma borda, tá? E elas se conectam, e as linhas que tem aqui, aparecem aqui, são as conexões como elas estão conectadas, tá? Isso aqui tem o formato do Torus, depois eu explico por que tem o formato do Torus, tá? É interessante de abordar isso também. Mas, bom, aqui, ó. Então, o que acontece? A rede não são as pessoas. A rede são as conexões das pessoas. Então, as conexões possíveis através da mecânica do Synthpy são essas aqui. Então, tem objetos, tá? Que é a materialização, seria o produto, aqui, ó, aquilo que tu vende, produto ou serviço. Tem os movimentos, que são uma forma de se organizar, mais abundante. E a gente pode fazer o paralelo aqui com projetos ou empresas, né? Então, isso seria o movimento. Tem as conexões, que é quando um nó conecta um movimento com uma borda, tá? Então isso é um outro tipo de nó da rede, né? Que aparece no dashboard da rede. Tem as bordas, que são uma espécie de PCD,
só que com várias diferenças, tá? E tem o nó, que é a pessoa que está tentando compreender tudo isso e como utilizar essas conexões para poder integrar a sua objetivação, o seu lado objetivo e o lado subjetivo, poder materializar, garantir a sobrevivência e evoluir aprendendo com coisas novas, diferentes, fazer coisas que gostaria de fazer, né? Então, o que acontece? O objeto é o produto. A gente está nessa fase aqui, primeiro, de explicar e colocar os objetos para dentro. Então, o que é isso? É o que os nossos que se inscreveram no programa fazem hoje, da forma que eles fazem hoje. Então, como colocar isso para dentro? Como adicionar isso no Abandoned Place, né? Para todo mundo poder enxergar o que cada nó vem fazendo hoje. Tá? Os movimentos aqui é uma forma de se organizar. Tá? Então, eu vou recorrer aqui a uma imagem que a gente está atualizando ela, mas ela explica para a equipe de desenvolvimento como é que funciona a mecânica do Syntrop. Tá? Então, assim, a gente não tem mais a figura do banco, porque a gente está atualizando essa imagem. Tá? Então, ignorem essa parte aqui por enquanto. Tá? Eu vou falar sobre o movimento. Então, assim, o que é o movimento? Tá? O movimento seria no Abandoned Place, seria o papel de uma loja, da empresa ou daquele projeto. Tá? Então, quando eu inicio um movimento, eu estou dizendo assim, eu quero materializar uma ou uma série de coisas. Então, nesse movimento de materializar alguma coisa, eu preciso me organizar, né? Fazer escolhas, me organizar para poder objetivar aquilo que eu quero fazer, seja um produto, seja um serviço, ou aquilo que eu já faço e quero colocar dentro do Syntrop. Então, como é que funciona isso? Quando eu inicio o movimento do Syntrop, eu tenho 100% dele. Então, eu sou iniciador, eu tenho 100% do fluxo financeiro dele. Então, cada produto que for vendido através e for registrado no Abandoned Place, né, 100% dele vai para mim. Tá? Então, se eu quero dividir esse movimento, tá, dividir a responsabilidade sobre o fluxo financeiro do movimento com alguém, então digamos que eu quero dividir contigo, Cristiano. Então, eu acho assim, olha, eu acho que eu julgo, ou considero, ou gostaria que a Cristiane dividisse a responsabilidade comigo de tocar esse movimento, de empreender esse projeto, ou de vender esse produto, ou de desenvolver isso. Então, eu vou te passar um percentual da minha responsabilidade como iniciador. Então, se eu tenho 100%, digamos que eu vou te mandar metade. Então, eu vou pegar e vou mandar 50 tokens, tá, que dão acesso ao fluxo financeiro disso para ti. Então, quando esse movimento é iniciado, ele emite 100 tokens desse movimento específico. Seria uma espécie das ações desse movimento, tá? Que te dá acesso ao faturamento dele. Então, quando eu divido ele contigo, eu estou te dando metade do que cai no fluxo financeiro dele. Tá? Mas eu não estou te dando uma tarefa, um objetivo ou um cargo padrão. Então, eu não estou dizendo assim, olha, eu estou te dando 50% porque eu quero que tu faça a parte financeira. Não, eu estou dizendo assim, olha, eu estou dividindo contigo a responsabilidade sobre o fluxo financeiro dele. Então, tu vai poder fazer o que tu quiser com a metade do dinheiro que cai aqui dentro. Tá? Não há uma hierarquia aqui. Se eu tivesse 1%, tu poderia fazer o que tu quisesse com o teu 1%. Tá? E eu não tenho como mais tirar isso de ti. Se eu te passei o token, tu passa a possuir ele e só tu pode devolver ele para mim. Tá? Eu não tenho mais como acessar ele. Está na tua carteira do Ethereum, está na tua hash. Tá? Então é assim que funciona isso. Cada nó que possui esses tokens desse movimento aqui, esse percentual desse movimento, ele precisa definir 3 caixinhas aqui, tá? 3 divisões do que cai de dinheiro para esse movimento. Então, por padrão, ele fica 100% para atuação, tá? Para o ator, 0% para excedente. Oi. Perdão, Diogo. Murilo. Ei, Murilo, tudo bem? Tudo bom? Dá uns exemplos aí desse caso para a gente fixar melhor. Vamos dizer, quando você define um percentual do fluxo futuro, isso é típico, por exemplo, de uma sociedade, né? Quando é 2 sócios, meio ou 3 sócios, enfim, quando você está dividindo a responsabilidade e o resultado de um negócio qualquer. Então, vamos dizer, eu vejo claramente numa sociedade. Numa situação de
essa sociedade, claro, pode ser não necessariamente de capital, pode ser uma sociedade, alguém tem capital, o outro entra com trabalho, enfim, pode ser de qualquer natureza essa associação de colaboração em prol daquele objeto. Agora, é interessante, ou me faz pensar, quando você fala que ele não pode ser mudado. Uma vez feito, não pode ser mudado. Isso não deveria ser... Quer dizer, claro, para aquele objeto, porque pode também matar aquele objeto e fazer uma outra proporção diferente, né? Exatamente. É que, assim, qual é a diferença para uma sociedade, tá? Numa sociedade, geralmente tem um conselho administrativo, tem uma hierarquia, tá? Então tem responsáveis pré-definidos. Perdão, aí você está falando de uma SA, mas veja uma sociedade limitada de 2, 3, 4 pessoas. Sim, geralmente tem isso também, mas não há na abertura dela não tem essa definição. Às vezes tem o responsável técnico, tá? Mas tudo bem, vamos ignorar essa parte, tá? Mas uma sociedade que tem essa participação. Né? Só que quem tem o majoritário, ele decide questões administrativas do negócio, mesmo numa limitada. Né? Então ele tem uma potencial de decisão diferente do minoritário. Nesse modelo do Syntropy aqui, através do token, que é a forma de utilizar ele, tu pode ter um sistema de governança fora o token, tá? Mas usando o token para fazer essa divisão, na verdade cada um se responsabiliza pela sua parte. Então se eu tenho 1%, tu pode decidir em relação aos 99% que tu tem responsabilidade, mas eu decido em relação ao 1% que eu tenho. O que é diferente de uma sociedade limitada também. Né? Uma SA é mais complexa, tem seja de capital fechado ou aberto, né? Vai crescendo de complexidade, mas é mais complexo. Mas numa limitada também tem isso. Tem 51%, tem poder de decisão. Lembrando que o Diogo está falando de responsabilidade financeira. Né? Então, não é responsabilidade no negócio. Olha só, Murilo. Eu posso ter um negócio meu, que eu toco ele sozinho, e eu passo 5% do fluxo financeiro futuro dele para você em troca de nada. Só porque eu acho que você é um cara legal e está trabalhando para coisas boas no mundo. Só que assim... Não, eu entendi que você pode fazer isso. Eu estava tentando ver, vamos dizer assim, quais são os casos mais usuais em que essa modalidade de você fazer através do token se encaixaria perfeitamente, ou seja, se encaixa perfeitamente no caso de uma sociedade, seja lá, pode até ser essa sociedade que você propôs aí, eu não faço nada e você me dá o dinheiro, tudo bem, pode ser qualquer parceria, vamos dizer, em torno de um resultado futuro de um negócio, mas eu estava querendo especular se existem outras situações que pudessem encaixar, tipo, sei lá, Olha, eu já pensei numa complementariedade do trabalho que está sendo feito por cada um. Olha o que eu já pensei. Eu já pensei assim, eu preciso de ajuda com divulgação do meu trabalho em mídias sociais. E aí eu chamo alguém que conhece muito disso. Eu posso fazer um contrato com essa pessoa por fora, na vida real, e falar para ela assim, eu te passo 20% do meu faturamento nos próximos 6 meses, e quando acabar esses 6 meses, você me devolve isso. Ela pode devolver ou não, mas aí a gente vai ter que brigar na justiça. Então, isso é uma forma de sociedade, não é uma sociedade, porque eu não estou abrindo o capital da minha empresa, mas eu estou abrindo o fluxo financeiro futuro, porque eu acho que essa pessoa vai me ajudar na minha empresa. Isso faz sentido para você, Murilo? Faz, totalmente. Vamos dizer assim, a questão de por 6 meses é complicado, né? Da modalidade como está é complicado porque, ou seja, depender do outro querer te devolver um dinheiro, ou seja, é uma jogada talvez que não vale a pena você fazer, a não ser que fosse mais definitivo, a não ser que esse objeto tenha uma vida projetada para aquele período em que você vai dividir. Depois, terminou aquele período, você mata o objeto e cria outra coisa, enfim, faz outra coisa. Tá. Agora, o que impede, por exemplo, que surgiu um objeto que seja um intermediário de confiança, que fique com aqueles 20% que o Marcelo tem que passar para o cara que vai receber, e naquele período pré-determinado lá, ele execute um smart contract que devolve para o Marcelo aquilo. Né?
É ilimitado. Então, tu pode criar uma regra, um objeto que tenha smart contracts que fiquem com um token de um movimento durante um determinado tempo e depois devolva para o cara que veio para lá. Então, tem uma série de coisas que pode fazer. E outra coisa também, por exemplo, aqui, numa limitada, tu decide para onde é que vai a grana. Se tu é majoritário, tu decide para onde é que vai toda a grana. Ou parte dela, tu pode até brigar e tem uma série de questões, mas tu decide em última instância. Agora aqui não, tu decide a tua parte. Isso faz muita diferença para a dinâmica. Porque tu muda a regra de competição por poder ou por tipo, ou por tu passa a ter que conversar e interagir com todas as pessoas que fazem parte daquele movimento. Porque tu quer que todas elas compreendam a necessidade de cobrir um custo, por exemplo, ou de investir em determinada coisa. E cada um vai poder decidir individualmente para fazer isso. Deixa eu pegar esse exemplo que o Marcelo deu, que é bom. Se você pedir alguém para te ajudar, por exemplo, aí na questão da divulgação do marketing, ou em vez de pedir alguém, aí é uma dúvida mesmo que eu estou colocando. Seria melhor você fazer isso, combinar com alguém e dar uma fração do faturamento para cuidar do marketing? Ou seria melhor você criar uma borda de suporte para o marketing, onde pode ter muita gente participando e opinando, e você destinar uma parte para a borda e não para o ator? Depende do caso. Porque a borda tem uma diluição na medida que tu continua enviando recursos para lá, mas eu vou chegar depois aqui, né? O pessoal não viu ainda essa parte, o Murilo já está adiantado. Não, então segue lá. É porque eu estava tentando ver situações de aplicação dessa distribuição prévia e no smart contracts. Talvez tenha outras aplicações que a gente ainda não pensou aqui agora para citar de exemplo. Não, claro. É que a mecânica dele, a ideia, por que aquele dia eu falei que a gente conversou 1%, na verdade a mecânica dele tem é de um jeito, mas as dinâmicas possíveis são muito variadas. E essa mecânica foi construída para a gente experimentar, para a gente permitir que a gente experimentasse determinadas dinâmicas, né? E uma delas é justamente essa, de não ter uma hierarquia na distribuição do fluxo financeiro e só haver decisão individual. Então não tem votação, né? Então remover esse tipo de governança democrática ou monocrática, onde cada nó que tem um percentual do fluxo financeiro do movimento decide da sua parte. Então a mecânica dele foi pensada para isso. Ideias dinâmicas que vão gerar disso são diversas. Vão ter dinâmicas bem centralizadas, onde tu vai ter um movimento, vai ter 100% dele, e tu vai definir para quem tu quer mandar o dinheiro e tu vai estar sempre o controle sobre isso. Vai ter dinâmicas bem distribuídas, onde tu vai dividir bastante o movimento, e cada uma decidir a sua parte, e o que vai ver vai ser sincronicidade ou não, para decidir o que tu vai fazer. Então, a mecânica vai permitir várias dinâmicas diferentes, e a gente vai trabalhar elas em interação, né? Para saber como utilizá-la para cada aplicação. Mas só para voltando, então, à mecânica, que estava explicando para a Cristiane, para todo mundo, né? A mecânica token é essa. Então, cada nó que tem aqueles tokens que dão acesso ao fluxo financeiro desse movimento, tá? Que é sempre assim, ele iniciou o movimento, ele emite 100 tokens disso e não emite mais, tá? Desse movimento. Seria como se fosse 100 ações, né? 100 partes da empresa. 100 partes não, porque ela pode ser dividida depois da vírgula 9 dígitos, eu acho, tá? Então, esses tokens dão acesso ao fluxo financeiro do movimento. E daí, cada nó da sua parte decide quando ele quer mandar para cada uma dessas caixinhas aqui. Então, eu posso definir despesas, eu posso definir atuação, que é o que vem para mim, e eu posso decidir um excedente, tá? Algo que sobrou, que eu quero jogar para me conectar com outros movimentos. Então, despesa. Então, eu defino lá. Eu falo assim, olha, do meu 50%, acho que a gente precisa pagar R$1.000 para fazer um site. E daí eu falo para a Cristiane, eu adicionei lá um custo, que é R$1.000 no site, e eu resolvi mandar 20% que cai para mim para lá. E a Cristiane pode falar, olha, eu não acho que o site agora é prioridade, então eu não vou adicionar ele como custo para mim agora. E a gente vai conversar para ver se isso vai ser sim ou não, se eu já vamos pagar sozinho agora e depois ela vai pagar. Então, tu consegue adicionar, cada nó consegue adicionar despesas e os outros nós decidem ou não se vão pagar aquilo. Quando ele decide não pagar aquilo ou pagar aquilo, tudo isso fica registrado nas transações do movimento. Então, tu sabe exatamente quem é o nó do movimento,
o que ele definiu como despesa, quem resolveu cobrir aquela despesa ou não, e a gente ainda pode dar uma justificativa para cada transação. Tu pode chegar lá e informar. Eu não resolvi pagar, ou eu não mandei recurso para a despesa tal, porque eu não julgo que agora ela é importante, tal, tal, tal. Então, tu pode definir da tua parte o que tu quer fazer e aquilo fica registrado no blockchain, cada uma daquelas transações, né? Cada uma daquelas decisões em relação ao movimento. Tá? Então, em relação aqui, então isso é o movimento. Deu para compreender, Cristiano? Deu sim, deu para. Na verdade, não dá para entender profundamente, mas eu acho que eu entendi a ideia. Legal. Então, Obrigada. Nada. Então, o que acontece? A parte do excedente é o que te conecta com as bordas. Então, esse DSF, esse fundo sintrópico distribuído aqui, que a gente não chama, mas assim chama de borda, tá? Então, essa borda aqui, então, digamos que a Cristiane foi lá e criou uma borda, tá? Que é a borda Brasil, tá? Então, ela foi lá e iniciou uma borda. Então, isso é um endereço no Ethereum, que vai ter um smart contract aqui dentro. Tá? Então, ela inicia uma borda e ela definiu o nome da borda e uma descrição para a borda, tá? Só para informar qual é a propósito dessa borda aqui. Ela, como iniciadora da borda, ela só pode fazer isso: dar um nome, iniciar ela, dar um nome e colocar uma descrição. Tá? Então, o que acontece? Qual é a regra de emissão dessa PCD aqui, tá? Que a gente dessa borda aqui? Ela, assim, diferente da PCD, ela não tem uma emissão programada. Ela só executa a emissão de tokens aqui quando é enviado recurso para cá. Então, por exemplo, se ninguém envia nada, se tu iniciou a borda e ninguém enviou nada para cá, ela não emite nenhum token e não faz nenhuma distribuição. Se tu enviar recurso para cá, se tu definir que parte do que tu faturar no movimento tu individualmente quer mandar para essa borda aqui, então digamos que tu definiu lá, tu vai mandar tantos por cento para cá para a borda, e esse tantos por cento equivale a $1.000, tá? Então tu enviou $1.000 para cá, então a cada $1.000 que algum nó envia para cá, ele emite um token. Então se o nome dessa borda é Brasil, ele vai emitir um Brasil, tá? Só para exemplificar. Então, se tu mandou $500, ele vai emitir 0,5 Brasil. Ele emite para quem? Ele emite esse token, o dinheiro entra aqui, e não é dinheiro, é um token, tá? Depois eu posso explicar qual é o token que a gente vai utilizar, que é lastreado no dólar, tá? Então, então ele envia o dinheiro para cá, da venda, né? Então, vendeu um produto. O produto foi para o movimento, ele vê a regra de distribuição do movimento, ele vê que a Cristiane definiu que um percentual ia para cá, ele enviou para cá, o token vai para a Cristiane, porque foi ela que definiu que essa parte aqui iria para cá, e o dinheiro que estava aqui é distribuído para quem já tinha o token, proporcionalmente. Então, digamos que ninguém tem esse token ainda. Tu acabou de criar essa borda, então ninguém tinha nenhum token. Então, se não tiver nenhum token, ele envia para a próxima, ele parte para a próxima distribuição, que é onde tu, Cristiane Kuzuki, tem um token. Então, se não tiver nenhum token emitido, ele vai pegar aqueles $500, aqueles $1.000 e vai enviar 100% dele para ti, porque só tu possuía tokens. Se eu um minuto depois, tá? Um movimento que eu faço parte, vende um produto, e eu também defini parte para essa mesma borda que tu iniciou, e eu mandar para lá $2.000 para cá, por exemplo, eu defini que percentual do produto eu mandei para cá for equivalente a $2.000, né? Então ele vai enviar $2.000 para cá, emite dois Brasis para mim, eu recebo os 2 Brasis e tu recebe $2.000, porque só tu possuía token ainda. Daí digamos que 10 minutos depois o Murilo, que tem um movimento também, e também já previamente definiu que parte disso veio para cá, vende o produto e $1.000 definido por eles cai aqui. O Murilo vai receber um token e esses $1.000 vão ser divididos proporcionalmente entre a Cristiane e eu. Como eu tenho 2 Brasis e a Cristiane tem 1, eu vou receber o dobro dessa distribuição. Então, toda vez que o fundo, que um recurso oriundo de percentual de uma venda de um objeto, de um movimento, cai numa borda, ele é distribuído
entre os nós que possuem os ativos dessa borda aqui. Tá? Para que isso serve? Tá? Qual é as dinâmicas geradas com isso? A ideia é assim, quando eu envio um excedente por uma borda e outro movimento, outro nó de outro movimento envia um excedente para a mesma borda, a gente está conectando o fluxo financeiro do movimento com o outro. Então, por exemplo, se eu mando 5% do meu faturamento para cá e a Cristiane manda e o Murilo manda 10 dele para cá, a gente está se conectando o fluxo financeiro de um movimento com o outro nessa proporção. Então, quando o Murilo faturar alguma coisa, parte daquilo vai cair para mim, e quando eu faturar alguma coisa, parte disso vai cair para o Murilo. O Murilo passa a me enxergar na rede como eu fazendo parte do fluxo financeiro que ele recebe toda vez que acontece uma transação. Então, ele vai poder enxergar no dashboard. Olha, quem é que está conectado comigo? Qual é o fluxo financeiro que está conectado comigo? Olha, eu vi que o Diogo, do movimento tal, que vende objeto tal, ele está conectado ao meu fluxo financeiro. Cada vez que ele vende, eu recebo X aqui. Estou enxergando esse dashboard, está programado. Que a próxima vez que ele vender, vai cair tanto para mim, porque a gente está conectado à mesma borda. Como é que eu faço para interagir, para colaborar, para fazer com que o Murilo venda esse produto, fature mais ou melhore a infraestrutura dele? Né? Como é que eu posso contribuir subjetivamente ou objetivamente para facilitar com que o Murilo consiga faturar? E quanto disso vai cair na minha carteira? Né? Então, o objetivo das bordas é tu conectar movimentos diferentes, sem precisar conectar o objetivo inicial do movimento. Então, eu não tenho ingerência, eu não tenho nenhum tipo de poder de decisão em relação ao fluxo financeiro direto do movimento do Murilo, mas eu tenho acesso ao fluxo financeiro dele na medida que ele definiu parte daquilo para a borda que eu também defini. Então, eu tenho como colaborar de forma subjetiva ou de forma indireta para que ele prospere. Então, eu posso... Manda ver, Murilo. Pode perguntar. Uma pergunta, foi pensada subborda dentro de uma borda? Não, na verdade, assim, foi pensada borda, movimento e objeto com mecânicas diferentes para poder separar. Por que a gente chama de borda? É uma forma de se proteger. Então, tu consegue, por exemplo, criar uma borda mais aberta com muitas pessoas conectadas. Eu posso, por exemplo, uma coisa que eu falei aqui, eu posso mandar para mais de uma borda. Então, o que poderia ser uma subborda? Eu posso mandar 1% para a borda X e 10% para a borda Y. Então, eu vou estar muito mais conectado o meu fluxo financeiro com a borda Y do que com a X. Então, então tu pode definir, eu posso definir excedentes para quantas bordas eu quiser. E cada nó do movimento decide o da sua parte. Então, eu posso unilateralmente conectar o nosso movimento, meu da Cristiane aqui no exemplo, com o do Murilo, sem que a Cristiane queira, ou sem que ela faça isso. Eu estou conectando, na verdade, a minha parte a relação àquilo. Então, de repente, o Murilo vai contribuir com um movimento que a Cristiane tem parte e ela vai se beneficiar por isso, mas ela não criou aquela conexão. Fui eu que criei. Tá? Então, mas isso de subborda, o que tu pode fazer é criar bordas diferentes e tu definir percentuais diferentes para cada borda. Daria para estudar essa ideia, assim, mas já assim, ele foi pensado nesses 3 tipos de níveis diferentes de mecânica para poder experimentar situações diferentes já, né? Então tem o objeto, que é a materialização do produto, do serviço, o movimento, que é uma forma de eu me organizar e eu consigo definir papéis não, responsabilidade de cada um, e cada um tem um processo mais ativo na objetivação daqueles objetos, né? E eu tenho a borda, que é uma coisa justamente para criar uma conexão mais subjetiva, onde eu consigo, por exemplo, compartilhar uma infraestrutura, ou eu posso, por exemplo, daí tem várias dinâmicas que a gente está trabalhando agora. Uma, por exemplo, é uma empresa que pode enviar recursos para uma borda para poder emitir esse ativo e usar esse ativo para poder pagar alguém, uma relação de troca mesmo, e esse pagamento for se diluindo ao longo do tempo. E essa é uma propriedade da borda. Então, por exemplo, se eu mando $10 mil para essa borda esse mês, ela tem 10 mil, ela emite 10 ativos. Se eu mandar mês que vem mais 10 mil, através do fluxo financeiro do meu movimento, ela vai ter o dobro disso. Então, se tu possui um ativo dessa borda e aquele outro movimento continuar todo mês mandando recursos para lá, a tua participação vai se diluindo na proporção que aquele movimento vai... Tem uma planilha até. Deixa eu pegar esse ponto aí.
Deixa eu pegar esse ponto aí, Diogo. Mostra a planilha, porque é exatamente isso. A sensação que dá, vamos dizer assim, é que os pioneiros, né, quem começar primeiro a borda, e se a borda for exitosa, ele vai capitalizar com muita moeda em relação a quem entrar por último, porque vai haver essa diluição na distribuição, não na quantidade de moedas que ele tem, de token, né? A quantidade de token que ele tem vai ser praticamente a mesma, de acordo com o faturamento que cada um for colocando. Mas a distribuição do recurso que entra vai sendo diluído. Isso beneficia os que entrarem primeiro? É isso? Não, não necessariamente e nem depois. Na verdade, assim, se tu chegar primeiro e tu acumular uma quantidade muito grande no ativo da borda, tu desestimula que outras pessoas venham para lá. Não, pois é, mas aí que tá. Mas se você tem muito, você pode distribuir peer-to-peer e criar a comunidade que você precisa de suporte. Porque o que acontece? Se você criar uma borda Brasil, vamos supor, como o exemplo que você deu, a borda Brasil. Então, é ótimo. A única característica da borda é falar português. Então, todo mundo que entrar ali vai poder, de alguma forma, ajudar e participar desse fluxo financeiro dos vários objetos. Uhum. Mas, sem dúvida, que a colaboração mais focada, por exemplo, se dentro da comunidade Brasil você tiver uma comunidade da galera de mercado, de impulsionar, de fazer propaganda, de publicitário, sei lá, parte de marketing, você precisa muito disso para o seu produto, você pode destinar uma fração maior para essa borda de marketing, fomentando, vamos dizer assim, o peer-to-peer, mas com a galera de marketing, não com a galera Brasil inteiro, porque, vamos dizer, você pode estar precisando de um suporte mais focado, ou de computação, ou de informática, enfim, o suporte que você precisa, que você quer estimular para que aquele suporte, que aquela comunidade te ajude muito, com ideias para que o teu negócio vá para frente, seria mais interessante se pudesse ser focado. Porque Brasil é complicado, vamos dizer, todo mundo entra ali para ajudar, mas em compensação, vamos dizer assim, a diluição é tão grande, se todo mundo entrar, todos os objetos numa mesma borda, vai ser uma diluição tão grande que eu não sei se vai funcionar como essa alavanca de estímulo para as necessidades que o empreendedor necessita. Assim, eu entendi. E o que tu pode fazer? Se a tua intenção é essa, tu manda 0,1% para a borda Brasil, está colocado lá, e manda 10% para a borda Designers. E as mesmas pessoas podem... Não, as mesmas pessoas... É porque quem vai participar, em tese, vamos dizer assim, se não houver a doação peer-to-peer, né? Ou a distribuição do peer-to-peer, quem vai participar são os que criaram objetos e que os objetos estão faturando. Então, para você atrair aquela galera de suporte, que não necessariamente tem um objeto, você teria que fazer a doação desses tokens para essa galera específica que você quer atingir e chamar eles para participar do fluxo de caixa, do fluxo contínuo. Claro, também é uma possibilidade. Mas vamos imaginar assim, vamos pegar um exemplo. Eu vou trocar o nome da empresa, mas vamos pegar o exemplo para poder não estar fechado esse tipo de coisa ainda, tá? Mas vamos imaginar que a Samsung começa a utilizar o Syntric e coloca para vender uma TV, tá? Perdão? Coloca para vender uma TV da Samsung lá, certo? E ela está vendendo recurso para uma borda, certo? Um percentual pequeno de cada venda de cada TV para uma borda. E daí tu percebe que aquela borda da Samsung tem a ver com formas de criar usos diferentes para a TV, ressignificando o uso da TV, tá? Essa é a intenção da borda. E tu tem um movimento X que fala sobre que é educacional, tá? Ou sobre fluxonomia, ou sobre educação, algo do tipo. E lá naquela borda que a Samsung criou, que vai gerar um recurso bem grande, porque a venda da Samsung é massiva daquele produto lá e pode gerar muito recurso para aquela borda, né? Você percebe que várias pessoas que estão buscando criar coisas que têm a ver com a educação para ressignificar a TV, elas estão se conectando lá para poder compartilhar ideias e formas diferentes, modificações daquele recurso escasso que é a TV. E tu vai não só fazer parte daquele crescimento das vendas daquela TV da Samsung, mas também da criação, da colaboração que está sendo gerada para justamente chamar a atenção daquela grande empresa que está lá
dando acesso a pessoas poder colaborar de formas diferentes de usar a TV. Então, tu te conecta com essa borda? Entendi. Mas dessa forma que você coloca, vamos dizer assim, ela vai ter uma contribuição geral, genérica, de todo mundo, de quem tiver ideia, né, para apoiar. Mas agora se coloque no papel dela se ela necessita um suporte de, por exemplo, inteligência artificial. Para ela poder ter esse suporte... Então, o que acontece? É que se ela tem uma tarefa específica... Você acha que seria mais adequado ela chamar, então, o pessoal que ela necessita, a colaboração? O meu foco é assim, como é que o empreendedor busca colaboração no Simples? Exatamente. Ele está sozinho, ele precisa buscar. Ele busca identificar atores com quem ele vai distribuir fluxo de caixa. Ele identifica suporte na rede, criando bordas específicas das áreas de interesse que ele imagina que ele possa precisar, tipo programação digital, inteligência artificial, sei lá, qualquer coisa que eu necessite, eu estou me colocando no lugar do empreendedor. Eu acho que o empreendedor vai olhar isso e dizer, tá bom, eu vou distribuir esse dinheiro aqui, mas, claro, toda distribuição eu vou querer suporte. Eu estou distribuindo para ter a contrapartida do suporte da rede. Senão, eu não distribuir. Ficava com ele. Ou então, seria só por generosidade, mas aí é outra história. Então, assim, na hora que ele busca por suporte especializado, qual é a receita? Qual é o caminho? Ele busca através de atores ou ele busca através de criação de borda específica? Tá. Se ele quiser buscar uma coisa específica, escassear o campo para pegar algo bem específico, ele pode fazer de duas formas. Ou ele faz da forma tradicional, que ele paga alguém para fazer, uma relação de troca, ou ele pega e emite... Como ele vai possuir token, ele fala assim, olha, vou fazer um chamado, eu estou dando aqui 10 tokens desse aqui, da TV que eu envio. Digamos assim, eu tenho a Samsung tem um token do faturamento de uma TV X, tá? Então esse token tem uma emissão gigante, né? Então eu falo assim, eu vou dar 10 tokens para quem solucionar esse problema aqui, específico. A TV ela tem um problema de processamento de linguagem natural e não está processando tão bem esse processo, tá? Então quem conseguir resolver esse problema para mim, eu estou dando 10 tokens. O que esse token dá? Ele dá acesso à parte do faturamento da TV X, da Samsung, e mais do faturamento dos movimentos objetos que estão conectados a ele. Então, isso tem uma variação, pode subir e baixar. Então, da mesma forma que foi o livro. O livro, o que o Oswaldo fez? Ele pegou, emitiu, tinha Próspero, ele deu 15 Prósperos para quem traduzisse o livro. A regra qualquer era proporcional a quem traduzisse o número de palavras, lá tinha uma regra para divisão. Mas digamos que era um cara, um especialista para resolver um problema específico, ela pega os tokens que ela já possui, da borda que ela administra, que ela envia recursos para lá, e ela fala assim, olha, tu quer esse token, esse é o prêmio numa relação de troca, onde eu vou te dar um token que te dá acesso durante um longo tempo para recursos do meu faturamento do meu objeto, o qual tu vai contribuir, porque aquela solução que o cara ia trazer para a inteligência artificial e para a linguagem natural seria para melhorar a TV da Samsung, que pode ser que venda mais, e assim o cara vai receber mais do que ele receberia numa relação de troca. Tem mais essa questão também, né? Tu está dando um token que inclui quem recebeu o token no processo no resultado final, num processo de distribuição, não de troca. Então, essa seria uma aplicação mais escassa da Samsung para um problema específico. Agora, as empresas que a gente conversou, o interesse delas é justamente o imponderável. Porque o ponderável ele já paga o equipe de desenvolvimento de tecnologia, a agência de publicidade, para poder pensar. O que eles perceberam e estão percebendo é que, por mais que tu pague 50, 100 mil reais, eu não consigo acessar toda a diversidade gigante de me conectar com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas com experiências e realidades completamente diferentes que podem surgir com algo aqui que eu nunca imaginei e não teria como pagar alguém para imaginar numa relação de troca. Só por estar incluído essas pessoas no processo de distribuição. Então, na verdade, o abundante, justamente e o que há de diferente desse modelo distribuído e abundante é justamente conectar as empresas ao imponderável. Aquilo que só aparece quando se conecta com pessoas diferentes, que não estão sendo separadas por cargo padrão e por ser especialista disso ou daquilo. Mas eu entendo que há momentos de escasseamento onde tu precisa de um especialista ou tu quer um especialista para poder resolver aquilo específico. E tu não deixa de poder fazer isso na mecânica do Simples. Saquei. Você faz com a distribuição do token que você acumulou de uma borda, determinada borda, por exemplo.
Exatamente. Mesmo porque esse processo de escassez ele está inserido dentro da abundância. Então, ele pode estar sendo necessário em momentos específicos Exato, de acordo com a necessidade. É o momento de empreender, de fazer acontecer, né? E você precisa escassear para poder fechar em torno de uma solução. Exatamente. E é um processo, que, como eu falei no início do papo, estava conversando com o pessoal antes do Marcelo chegar, a abundância não é oposta à escassez e nem não há como fazer uma transição. O que acontece é que a abundância está além da escassez. Então, a escassez diz assim, eu posso ir até aqui, ó. Então, eu consigo ir até aqui, mensurando o resultado, uma relação de troca, tem toda uma dinâmica, uma mecânica, uma forma de fazer as coisas que me levam até esse ponto. Quando tu coloca, quando tu começa a introduzir algumas características de abundância, que permite acessar a abundância, começa a perceber que não tem limite para onde pode ir, que aquilo que tu está propondo, ele pode ser pensado de várias formas diferentes. Então, justamente as diferenças da mecânica e a forma de tu enxergar ou entender culturalmente as coisas no paradigma de abundância é justamente tu não te limitar ao que tu conhece da utilização do recurso escasso, né? Então, na verdade, a abundância ela está além da escassez, não antes nem depois, mas ela está além da capacidade de alcance da escassez. E por isso que a escassez está incluída na abundância. Oi, Diogo. Oi. Opa, Fala, beleza? Henrique. Manda Tudo bem, bom? Henrique. Tudo bom, todo mundo aí? Então, eu queria perguntar algumas coisas, assim, não tem como não comparar com o que existe agora, né, a Prospera e tal. O que a borda é diferente da função que existia anteriormente, que era crowdfunding da PCD? Também, são várias perguntas, aproveitar. Os tokens vão ser tokens nichados, né? Por que não? Vocês devem ter pensado se valia a pena ou não fazer um token só. E mais esses tokens, você já falou que eles vão ser negociados peer-to-peer, né? E se eles, eventualmente, vai ser iniciativa de quem gerar essa borda aí, né? Colocar ou não numa exchange, fazer de fato ser um token negociado, esse tipo de coisa. Cara, a gente está pensando numa coisa bem legal, tá? E a gente vai poder explicar isso com mais detalhes, mas vai ficar um pouco mais complexo ainda, se é que é possível, tá? Mas uma solução bem legal para dar liquidez para um token. É um token, ao invés de ter um intermediário de confiança, a gente vai ter vários intermediários de confiança. Vai ser um tipo de uma stable token distribuído, tá? Tu vai ter escolha de utilizar ele não e usar um outro nome para liquidar, mas eu vou explicar isso mais adiante. Só para responder a Natália, que ela escolhe mais para cima aqui no chat aqui. Natália, esses encontros de agora é mais para falar sobre, tirar dúvidas, não para falar sobre vários aspectos desse programa, né? Então vai ter encontros específicos para cada parte. Então, se tu que a gente está falando sobre coisas mais complexas, mas se tu tiver uma pergunta que tu julga mais simples, depois que eu responder o Henrique, tu manda ver que eu respondo ela também. Não é um programa, a gente não está num ponto de respostas linear. Primeiro coisa simples, depois complexa. Então a gente pode ir oscilando, tá? Então, mas respondendo ao Henrique, né? Então, em relação ao Próspera, a PCD lá, né? O objetivo é semelhante. A diferença da PCD é assim, há algumas diferenças. Então, uma delas é assim. A PCD, tu empreendia e tu decidia enviar algo para a PCD. Isso poderia ser fruto ou não do teu empreendimento. Então, tu poderia simplesmente ter um dinheiro guardado e tu quer contribuir com a rede, tu envia dinheiro para lá para ser distribuído. Tá? Então, isso é muito legal, ótimo, né? E estimula a rede. Mas o outro nó não sabe se no outro mês aquilo vai acontecer de novo, porque ele não sabe nem onde é que veio aquilo. A PCD não tinha uma transparência. Inclusive, a última conversa aqui, aquela que eu estava com o Oswaldo, que tu estava junto, que eu falei para ele da importância de criar um dashboard para mostrar isso, né? Ele falou, cara, isso é fundamental, né? Então, isso era um problema da PCD, do jeito que ela está, do Prosper, né? Não havia transparência para o fluxo financeiro, tu não sabia de onde é que estava vindo aquilo direito nem para quem estava indo. Então, era difícil de compreensão e de criar um incentivo para as pessoas colaborarem. Eles não sabiam nem com o que estavam colaborando. Se não estavam interagindo na rede com tempo, que é o que a maioria das pessoas não tinha para fazer, não sabia nem o que estava acontecendo. Muitas pessoas enviaram dinheiro lá para especulativo, outros enviaram para ajudar,
e outros enviaram parte do que estava faturando. Então, tu nem conseguia enxergar quem era quem e como aquilo contribuía para o fluxo total. Isso era uma questão que ocorreu na experiência do Prosper, né? Outra, e no Prosper a gente usava Ether, então tu tinha que mandar comprar Ether numa exchange e enviar Ether para lá, então tu tinha toda a questão da volatilidade do Ether, que naquela época estava subindo e agora está descendo e a gente não sabe onde é que vai parar, tá? No Synthrop a gente resolveu isso criando um token aqui lastreado em moeda fiduciária, tá? Justamente para acabar com essa questão, ou atenuar muito essa questão da volatilidade das moedas digitais, do Ethereum, que era o blockchain que a gente utilizava. Então, a gente surgiu com essa ideia antes de conhecer os próprios stable tokens, né? Agora já tem stable tokens. O que é stable? Para quem está chegando e não sabe o que é stable token. Stable token é um token, esse que eu vou explicar, tá? Chama TrueUSD, tá? É um dos stable tokens que a gente vai utilizar agora, tá? Esse token é assim, uma empresa pega $1 e emite um token para esse dólar. Ela fica com o dólar e o token é transacionado. Quando alguém quer liquidar esse dólar, ele envia o dólar para a empresa e a empresa joga o dinheiro, o dólar para lá. É bem simplistamente é isso que acontece, tá? Então, hoje, o market cap dessa TrueUSD é $200 milhões, né? Então, eles têm $200 milhões em contas de vários bancos e há 200 milhões de TrueUSD, TrueUSD, que seria o lastro desse... os dólares dão lastro para esse token, tá? E as pessoas transacionam esse token através do blockchain do Ethereum. Então, isso é uma forma... Então, no Synthrop, o que a gente vai enviar para as bordas não é dinheiro na moeda fiduciária, mas é um token lastreado em moeda fiduciária. Não vai enviar Ether. Então, assim, tu vai receber do teu movimento lá. Deixa eu compartilhar a tela nova aqui. Tu vai receber do teu movimento. Isso é interessante, vai ser um pouquinho complicado de explicar, mas eu acho que é interessante falar. Sim. Por exemplo, tu vai receber R$1.000, tá? Em dinheiro, em mão. Daí tu vai lá no Synthrop, tá? no Abundant Place, e vai informar. Olha, eu recebi R$1.000 em dinheiro. Eu vendi o produto. Eu recebi R$1.000 em dinheiro, em mãos, tá? Então ele vai lá e ele vai dizer para ti assim, ó, olha, pelo que tu configurou no teu movimento aqui, na tua borda, tá? Tu tem que enviar R$102 para o Synthrop. Porque daí o Synthrop vai pegar esses R$102 e vai distribuir para quem tem que distribuir. Então tem que mandar um percentual para um outro cara do teu movimento, tem que mandar um percentual para a borda X, outro para a borda X. Então você calcula o total e ele te dá um desses, uma carteira dele, que tem o smart contract, que distribui para todo mundo que tem que receber aquele percentual que tu definiu previamente que tu quer enviar. Tá? Tu pode ou não fazer isso. Pode falar assim, mas R$102 eu vou desistir, não vou mandar. É isso aí. E o que acontece? Simplesmente ele não computa a tua venda. A tua venda não é registrada no sistema e ninguém enxerga que tu enviou recurso para lá. Ninguém te enxerga no dashboard, ninguém vê que o Henrique mandou tantos reais que parou na minha borda. Então, não dispara aquela dinâmica onde as pessoas vão querer colaborar contigo e assim por diante. Tá? E fica verificado lá que tu vendeu, mas não quis enviar para a borda. Ok, tá? Fica a transparência dessa relação. Se tu quiser enviar, tu vai adquirir esse token, que é esse aqui, TrueUSD, tá? Numa exchange, ou peer-to-peer, tu pode comprar de outro nó que tem ele, e tu vai enviar esses TrueUSD naquele percentual de R$102 lá para o smart contract do Synthrop, e ele vai distribuir para todo mundo aquilo, e vai ficar enxergado no dashboard que tu fez isso. Tá? Então essa é uma forma. Deu para entender mais ou menos? Posso deixar um pouco mais complexo, porque isso eu estou falando só do TrueUSD, mas está criando a ideia de um outro token que é um pouquinho mais complexo, mas muito mais interessante também. Mas deu para entender, Henrique? Não, isso aí tudo deu para entender, essa mecânica. Eu estou querendo entender, e acho que o Murilo também está, e a gente está falando muito sobre borda, né, hoje, né? Até acompanhei a interação mais cedo aí, como é que ia ser a dinâmica, né? Aproveitando. Mas, assim, qual seria outras funções, propósito da borda, fora o financiamento coletivo? E também a relação dela em relação às
exchanges, né? E também, por exemplo, mais uma coisa, se ganha alguma coisa financeira se você não estiver mandando simplesmente algum movimento cruzado, não sei, entre bordas, esse tipo de coisa. Ou eu só tenho retorno se alguém envia algum valor para a borda? Só tem retorno, não é retorno porque não é investimento, né? A borda serve para conectar o seu fluxo financeiro com o outro. Tu pode, por exemplo, receber menos recursos da borda do que tu enviou, em contrapartida tu pode aumentar o faturamento do teu movimento. Então eu vou te mostrar, vou imaginar a seguinte mecânica, tá? Digamos que tu mandou, sei lá, 1% do teu faturamento para uma borda X, tá? E daí, e o retorno que tu teve disso foi 0,5%, digamos. Tu mandou 1%, deu, sei lá, tu mandou $1.000 e recebeu dos nós que estavam lá $500. Tá? Então tu está com um saldo negativo na borda, ali que tu vai enxergar, onde tu está tendo um desequilíbrio, né? E todo mundo vai enxergar esse desequilíbrio no dashboard. Você vai poder enxergar, olha, o Henrique enviou mais do que recebeu da borda, ok, tá? Mas o movimento que deu origem àquele depósito na borda, outra coisa também, outra diferença para PCD. Na borda, tu não tem como enviar dinheiro token direto para lá. Tu é obrigado a definir parte do faturamento do teu movimento. Não tem como tu pegar o TrueUSD e mandar para a borda. Tu manda assim, tu manda o percentual do movimento. Precisa vender alguma coisa ou dizer que disse que vendeu alguma coisa para ir para lá. Então não é grana que tá mandando para lá. Tu está mandando uma comissão, que os advogados que encontraram assim, a forma mais parecida juridicamente é uma comissão sobre o resultado da venda do produto. Tá? Então tu está enviando parte do produto, parte do faturamento para lá e está disparando a emissão. Mas ok, mas digamos que tu perdeu, entre muitas aspas, tá? Financeiramente enviando para a borda $500. Mas, com aquele envio, colaborar com o teu movimento, por faturar 20% a mais do teu movimento. Porque o Vinícius trouxe uma rede lá que poderia contribuir para tu vender mais, ou melhor. Né? Então, tu soma. O dashboard vai mostrar quanto tu aumentou de faturamento do movimento e quanto que tu enviou e recebeu da borda. E tu vai julgar se há um desequilíbrio ou não, e tu vai poder comunicar a rede. Olha, eu não vou mais mandar recursos para a borda, porque não está, para mim, sendo potente eu conseguir esse saldo entre o que eu faturo mais ou menos no movimento e quanto eu estou enviando para a borda ou recebendo. Né? E tu pode simplesmente alterar aquilo e não enviar mais, e tu vai ser, aos poucos, vai sendo diluído e tu vai receber aquilo de volta muito provavelmente, tá? Nas simulações que a gente faz, tá? Então, tu pode fazer isso, mas o que tem que ter em vista é que não é só o que tu manda ou recebe da borda, é como aquilo impacta no teu movimento. Então, o saldo entre uma coisa e outra é o que tu vai estar enxergando. Não só o que tu envia para a borda ou recebe, mas como aquilo contribuiu para o teu movimento, que é o que dá origem. Eu acho até, Diogo, que uma figura de linguagem boa para entender o que você acabou de falar é exatamente os sistemas agroflorestais que são sintrópicos, né? Onde você tem ali várias espécies conversando entre si e estabelecendo vários tipos de bordas que estão alimentando e retroalimentando todo o ecossistema, né? E fazem isso, obviamente, de acordo com o fluxo do crescimento, vamos dizer assim, emergente daquele sistema agroflorestal, né? É por isso que o nome é sintropia, na realidade. Então, a gente tem um fenômeno de sintropia aí, né? Um fenômeno de ganho de materialidade, ganho de expansão, ganho de distribuição, ganho de retroalimentação, vai por diante. Bem, eu cheguei aqui hoje com 10 dias de atraso, porque na realidade era para estar dia 21 com vocês, mas a dinâmica dos encontraços, como o Diogo sabe, no NetWeave, né, na animação em rede da Eidos são muito forte, mas estamos aí juntos, felicíssimo de ver essa fase, digamos, né, essa fase alfa, né, do Síntrope, com essa intensidade, como o Hermeto falou ainda há pouco, essa intensidade de interação, de fluxo, naturalidade. Muito feliz de ver todo mundo aqui, inclusive esse rapaz de óculos escuros aí, que é o Rodrigo, perto do Severino. Aí, ó. Juntinhos aí, ó. O Rodrigo tá de Bolsonaro aqui. Esse óculos que é isso, rapaz? É o pinhole. Então, assim, ver o Vida lá, aí de Curitiba também próximo, ver o Felipe Silva também no escurinho do cinema aí junto, e as pessoas aí que eu não conheço, tem a Cristiane, tem a Datise, Biasi. Que é igual o verdadeiro NetWeaver.
É isso aí. É muito bom. Mas aqui, Diogo, só para fazer um sneak peek, tá? Assim, só para dar uma olhadinha, coisa e tal. No próximo encontro eu vou estar, antes de começar o encontro, porque, como você sabe, tem outras coisas tão bacanas quanto a Síndrome Nascendo, né? Tem o Florestinha, tem a 2C. Ih, rapaz, o negócio tá bonito. Esse ano promete, hein, galera? É um ano de realização, de materialização, hein? Vamos ficar ligados, porque esse é o ano para isso, entendeu? Show de bola. Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Legal, e para poder também colocar isso que o Vinícius falou, a internet ficou ruim, né? Voltou? Não, pode ir, cara. Vai fundo. Vai lá. Legal. Então, para colaborar isso, em última instância, quando tiver uma compreensão maior de mais nós da rede, da responsabilidade sistêmica de cada um, tu vai perceber que tu tem que justamente responder com a tua habilidade. Então, quando tu estiver entregando a tua habilidade para o sistema vai se auto-organizar. Então, por exemplo, quando o Marcelo foi essa analogia esses dias, e o Dax também falou uma coisa assim, a abelha, ela não pergunta por que ela está indo lá pegar o pólen. Ela sabe que o que ela quer fazer é criar a floresta. Então, o instinto dela é ir lá e responder com a habilidade dela de coletar o pólen, de produzir o mel. E quando ela faz aquilo, ela está impactando em todo o sistema, de forma fundamental. Então, em última análise, quando a gente conseguir implementar isso e houver uma compreensão maior de responsabilidade sistêmica, a gente vai conseguir perceber como a gente respondendo com a nossa habilidade, sem se preocupar, sem fazer julgamento do que a gente tem que ou não, sem tentar responder um padrão que a gente acha que os outros têm de nós, a gente consegue criar essa sintropia, organização, né, do sistema. Então, mas isso não é necessário fazer isso agora, não é um pré-requisito. Então, tudo está incluído. Então, é um aprendizado que vai ser aos poucos. Então, a ideia é essa: começar agora, colocar um jeito para poder, a partir do que eu faço hoje, entender como eu posso fazer isso hoje, o que eu faço hoje de forma mais potente. Como eu consigo me conectar com a Samsung, ou com o Vinícius, ou com... então, como eu faço para poder ganhar potência me conectando com atores sem julgamento e enxergando como é que eu faço isso usando as ferramentas que a gente tem no centro. Então, basicamente, essa é a intenção. Assim, né? Tá? Alguém perguntar? Alguma coisa? Eu estou indo nessa, querido. Beijão. Beijo. Vai lá, Vinícius. Beijo. Valeu, galera. Boa! Eu queria aproveitar aí, Diogo, essa fala tua agora e a do Vinícius, talvez tenha escapado aí em algum momento de pegar a história, mas são fundamentais nessa visão sintrópica da coisa, né, da proposta em cada elemento desse, em cada etapa, em cada movimento. Não estava tão claro. Porque na verdade o nome simples foi a gente descobriu depois do que a gente estava fazendo. A gente viu similaridade na palavra, na etimologia, no significado físico, digamos assim, da expressão, e depois de estar desenvolvendo o síntese, né? Então a gente viu, isso tem tudo a ver, daí a gente resolveu dar o nome por conta disso, tá? A gente nem entrou muito na questão de economia sintrópica, porque tem algumas questões diferentes, né, da mecânica, é mais para experienciar mesmo a cultura da Prospera, mas tem tudo a ver com sintropia, de forma mais abstrata, não de forma física, assim, é mais uma analogia mesmo, mas é interessante colocar. Então, tem tudo a ver isso aí, e é difícil, né, porque a gente está acostumado a fazer coisa de outro jeito, então é difícil entender que a gente respondendo com a nossa habilidade, a gente respondendo aos problemas que a gente encontra, a gente vai estar servindo o sistema do qual a gente é. A gente não só faz parte, a gente não é parte daquilo, mas a gente é o sistema, né? Então isso demanda uma incorporação de algo que a gente não tem incorporado ainda, a gente está em processo, mas a vantagem é que com a ferramenta, com o Synth, a gente consegue exercitar isso até chegar de forma objetiva na compreensão disso. Então, tu vai vendo, quando eu tenho o meu objeto aqui, que funciona da forma que eu vendo hoje. Quando eu faço esse movimento aqui de conectar com essa borda, acontece isso aqui. Então, a partir dessa experiência, eu vou entendendo, eu vou incorporando uma série de... colocando, como o Oswaldo falava, colocando no corpo, né? Reagindo emocionalmente àquilo, entendendo, quando eu faço isso aqui, acontece tal dinâmica, né? E como é que eu faço se eu fizer aquilo que o Henrique fez? E que o Murilo fez, lá foi legal, né? Então, tu vai aos poucos entendendo, na medida que tu quiser, como é que tu pode ganhar potência
com o teu objeto, o teu movimento e tal, né? Então tem tudo a ver com a sintropia. A Natália, no fim, ela ficou de responder para o Henrique, mas vai demorando. Né? Quer perguntar alguma coisa, Natália? Vamos esperar. É só chamar, se quiser, Natália. Mais alguém? O Diogo, eu não sei se eu perdi, porque eu tive que dar uma saída aqui rapidinho. Eu não sei se eu perdi a resposta aqui que o Vinícius postou. Eu queria saber assim, como é que eu continuo aqui nesse fluxo, né? Eu vi que vocês fizeram alguns encontros. A ideia já é abrir para mapear quais são esses movimentos, o que você... Não sei se eu perdi, se já foi falado. Mas não, já foi falado, mas não tem problema, é assim mesmo. Se tu ficar tentando enxergar tudo, não vou conseguir fazer. Então, a ideia é perguntar e a gente vai informando, tá? Então, já iniciou esse processo de colocar objetos para dentro do Cintiq. O que é isso? É tu dizer o que tu faz hoje. Ou o que tu quer fazer, ou as duas coisas. Então, formar, eu faço tal trabalho desse jeito aqui, eu vendo dessa forma, ou eu faço isso, mas também quero fazer tal coisa, mas não fiz ainda. Então, informar algo que tu queira objetivar ou que tu já objetive, tá? Então, tu pode simplesmente, eu vou te mandar um e-mail depois, e para quem quiser ver também, aqui, ó, Dani. É o Dani Carlotto. Eu quero também, por gentileza, viu, Diogo? Tá, legal. Tá lá no chat lá, danicarlottobr@gmail.com, tá? Ele é o designer que está fazendo, é meu irmão também, ele é o designer que está fazendo a parte gráfica do Abandoned Place. Então ele está pegando os materiais, os conteúdos dos objetos dos nós que estão envolvidos lá. Agora são 91 já, né? Então ele está pegando esse conteúdo e está formatando de forma visual para todo mundo enxergar isso. Primeiro passo, né? Colocar o objeto lá para dentro. Então, na medida que for chegando outros objetos, também vão sendo colocados lá para dentro. A gente imagina que até semana que vem, era para ser essa semana, só que a gente teve que fazer modificações, né, no pagamento, a gente vai ter um objeto lá dentro. Então a gente vai chamar a Dative, mandou o material do objeto tal, ou de mais de um objeto, para lá. Ok, a gente vai montar, o Daniel vai montar a página, vai estar lá a página disponível. Agora, como é que eu faço para vender? Como é que eu mando o token para lá? A gente vai sentar, marcar uma interação contigo e com outros nós que têm o mesmo tipo de dúvida ou problema e vai explicar. Funciona assim, tu vai ter um botão lá de comprar, ou não, tu recebe esse teu objeto em dinheiro, ou tu quer criar um outro meio de pagamento, ou tu quer usar o PayPal, ou quero fazer de outra forma, entendeu? Então a gente vai conversar para cada caso e montar como tu vai fazer para comercializar isso dentro e fora, não tem dentro e fora, então como é que eu vou fazer isso dentro do Cintiq, usando o Cintiq, né? Então a gente vai fazer para ti especificamente. Quando a gente resolver, quando nós juntos, eu, tu, o Daniel, o Marcelo, todo mundo tinha interagindo, resolver o problema para ti, a gente vai resolvendo o problema do sistema. Porque o teu problema é o problema do sistema, né? Então a mesma pessoa, outra pessoa vai ter o mesmo problema que tu, e eu resolver o problema que tu está resolvendo, esse é o problema do sistema. Então a gente vai fazer isso junto. Então o primeiro passo é comunicar o que tu faz hoje ou o que tu quer fazer. Então a partir daí a gente vai montar uma página e vai ter isso pronto. Com isso pronto a gente vai poder te chamar para interagir, para montar e explicar como é que vai funcionar de forma prática. Para onde é que vai o token, como é que vem, como é que funciona essa mecânica, como é que faz para te ajudar, ou quando vale a pena tu colocar ou não. E daí a gente vai entender especificamente para cada caso como é que vai funcionar. Tá? Então a gente vai fazer um trabalho bem individual assim nesse início, justamente para poder a gente entender o processo e saber como a gente vai automatizar de forma que as pessoas consigam fazer. Porque geralmente quando tu cria na Prospera, a gente experimentou isso. Quando criava lá objeto, nó, sujeito, o objeto e a comunidade. Então tinha gente que travava no sujeito e não sabia se resumir. E aquilo travava o cara, como é que eu descrevo? Ou como é que eu publico meu objeto? Ele tentava copiar um ou outro. Então a ideia é de poder criar uma forma mais fácil de quem está chegando e não conhece o sistema conseguir sozinho ir lá e criar um objeto. Então a própria interação, por exemplo, quando a gente fizer uma interação contigo, com o Henrique,
com o Vinícius, com qualquer um, a gente vai ter lá esse vídeo no canal. Então, digamos que alguém é da fluxonomia, né? Então, a pessoa vai chegar, pô, a Dativ colocou o objeto dessa forma, tem lá a interação dizendo como é que ela fez. Serve como base para poder a pessoa, a partir dali, entender como é que ela pode fazer para ela também. E daí criar coisas de formas diferentes também, né? Então, todo esse conteúdo desse programa está disponível para todo mundo que chega depois também. Então, ao invés de explicar ele numa documentação, no white paper ou algo do tipo, a gente resolveu fazer isso de forma interativa e na interação mesmo. Legal? Então, a Cristiane também, Cristiane, se quiser mandar, é só mandar para o Dani um e-mail com o que tu faz. E não precisa se preocupar muito em explicar, é só dizer de qualquer forma, e aquilo que tu colocar, ele vai colocar como início, e daí a partir daí a gente pode marcar encontros para falar só sobre isso. Então, vamos conversar com a Cristiane para a gente poder entender melhor e descrever aquele objeto que ela está lançando lá. É claro que a gente vai ter como a gente está fazendo um trabalho individual, assim, em pontos individuais, isso pode demorar um tempo diferente. Então, se tu manda primeiro, a gente vai conseguir dar atenção primeiro para isso, né? Então, talvez demore um pouco mais do que o desejado por nós e por todos, na verdade, né? Mas a ideia é poder, nas próximas semanas, pelo menos essas 91 pessoas que estão lá, boa parte delas está com algum objeto aqui dentro para a gente começar a partir daí. Daí, em cada caso também, por exemplo, o Murilo já entende muito do mecanismo, então ele já pode trabalhar, colocar o objeto e trabalhar o movimento, ou ajudar a pessoa a trabalhar o movimento. Então, cada um, a gente vai avançando na dinâmica do encontro, na medida que a pessoa já tem maestria, tem um conhecimento sobre como é que a coisa funciona. Mas se tu não sabe, não tem problema nenhum, a gente vai pegar daquilo do princípio, o objeto. Agora, eu quero saber como é que eu vou usar isso na borda. Então, vamos fazer. É assim que funciona, tal. Né? Tá? Mais alguém aí? Eu falo bem rápido, né? E às vezes é difícil de me entender. E daí o Marcelo falou assim, cara, eu já vi que quando fala devagar, tu começa a te enrolar. Então, fala rápido, que é melhor que eu não te entendo. E a pessoa vai lá no YouTube, põe em slow motion para te ouvir devagar, do que tu fala rápido e começar a te atrapalhar. E o Marcelo estava coberto de razão. Então, eu não tenho que tentar tornar meu cérebro mais devagar. Tá? Isso inclusive, é uma boa dica. Tu pode ir lá no YouTube, tu pode marcar a velocidade do vídeo. Tu pode falar mais devagar ou mais rápido. Né? Se botar mais rápido, ninguém vai entender o que eu estou falando. Mas se botar mais devagar, talvez fique melhor. Né? Não, Diogo, deixa eu te parabenizar. Não sei se acho que você trocou o microfone também, não andou trocando? Não, eu botei o microfone, eu estava usando o microfone da câmera, eu tenho uma webcam aqui que era ótima, era para ser ótima. Isso. Mas daí como é que eu estou aqui? Eu estou numa TV 58 polegadas, uma câmera em cima, né? Então eu falava pro microfone, o retorno da TV abafava o som, porque o microfone tem redutor de ruído. Então o retorno da TV ficava dando aquela fracionada. Então agora o que eu fiz? Eu botei um fonezinho de ouvido no Note de R$30 aqui e resolveu o meu problema. É isso, tá bem melhor, não precisa falar devagar não, que agora a gente está entendendo, mas naquele dia estava meio barro. Legal. Então, mais alguém com alguma dúvida aí? Não é dúvida não, mas eu estava aqui pensando, Diogo, a coisa nasce com objeto, né? Com um empreendedor colocando o seu negócio na praça, vamos dizer assim. Uhum. Ou o seu projeto. Sim, claro. Pode ser uma coisa que tu ainda quer fazer, né? Porque a ideia é justamente de inclusão. Então, digamos que tu não está fazendo nada. Tá? Então, por que não pode botar algo que tu queira fazer? Eu recomendo fortemente que tu coloque o que tu está fazendo hoje. Por quê? Porque a gente consegue, é mais rico trabalhar com algo que já está acontecendo e a gente precisa avançar no paradigma da abundância. Mas, tchau, Cristiane, eu que agradeço. Tá? Então, o que a gente... a ideia de colocar um objeto que já está faturando hoje, que já estava em movimento, já faz, é justamente poder mostrar que a gente consegue pegar o que opera hoje e usar a rede, usar o acesso à abundância para poder potencializar o que acontece hoje. Que não há separação do escasso do abundante, que não há
pré-requisito de ser abundante para poder operar. Então, a ideia de poder colocar o que tu tem hoje é justamente isso. É dizer assim, não, o que tu faz hoje, tu pode colocar no Simples, não interessa o que seja. Então, o salário dele parece uma coisa radical, difícil de compreender por quê. Né? A gente pode explorar por que ele vai fazer isso, um salário de funcionário público. Né? E o cara pode ser diretor de uma empresa e colocar isso e conectar a empresa dele, que nem sabe do Simples, no fluxo do movimento. Então, a ideia é justamente mostrar como uma infinidade de dinâmicas que ocorrem hoje podem ser potencializadas quando tu conecta isso com uma cultura e uma ferramenta de abundância. Então, por isso que eu estou recomendando que se coloque o que está fazendo hoje, né? Para poder trabalhar justamente essas questões aí, mostrar. A gente está conversando com empresas, não aqui no grupo, porque elas não estão aqui, e já tem empresas para entrar no Simples, e isso vai inundar o Simples com recurso, né? Com bordas, com recurso, e a gente vai poder trabalhar justamente essa questão de criar, né? Então, imagina se a empresa manda todo mês, ela fala assim, eu vou mandar 10% lá, tá? Isso de uma borda. E o que eu quero ganhar disso? Eu estou recebendo ativo de volta e eu quero ideia. Eu tenho uma fábrica, isso é um caso real, tá? Tem uma fábrica que tem uma capacidade ociosa e tem uma capacidade de produção de uma série de coisas. Tem uma gráfica, tem questão de corte, uma série de coisas que ela pode fazer dentro da fábrica e ela está ociosa aqui. Eu vou mandar parte do faturamento para uma borda e isso vai retornar para mim como ativos que eu vou poder distribuir para quem me sugerir usos, novas formas de usar essa minha infraestrutura parada. A gente pode entrar em conceitos de economia básica. Então, vamos pegar a economia básica do ponto de vista austríaco, por exemplo, né, de que o que importa é a produção. Então, se a gente está enriquecendo ou crescendo através da produção, então a gente precisa fazer o quê? Arrumar forma de fazer aquilo que a gente fazia antes melhor, para aumentar a produtividade. Então, isso é um caminho de experimentar através disso. Então, como usar a abundância para experimentar formas mais produtivas para produzir mais, para ganhar, para crescer o potencial de produção, nossa capacidade produtiva. Então, tu colocar uma fábrica que tem uma capacidade ociosa muito peculiar, muito comum nesses movimentos sazonais que acontecem no Brasil, por exemplo, é algo fantástico. Então, a gente não está em 94 com um hiato de produção, onde tinha a capacidade instalada totalmente ocupada. Está com muitas empresas com capacidade ociosa de infraestrutura, de bens de capital, né? Então, como a gente fazer para utilizar isso, conectar com pessoas para poder pegar aquilo que elas fazem, modificar aquele recurso escasso em algo abundante e produzir recursos. Não é algo difícil de vender para as empresas, a experiência que está tendo agora. Né? O que tem que fazer é conectar as pessoas com essa iniciativa para poder construir isso. Né? Então, eu entendi. Não, eu entendi. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Agora, inclusive, quando você comentou de que projeto que ainda demanda muito investimento, não é uma boa entrar agora para demonstrar, vamos dizer, a potência da rede, porque quer, inclusive, vamos dizer, o objeto que eu estava aqui num pé e no outro para botar, eu queria botar um objeto, mas estava preocupado com isso. É um terreno que eu tenho no Chile, que essa galera que eu não entendo nada, mas essa galera do esquema de agrofloresta ia ter orgasmo aí de ver a região, uma região lindíssima lá no sul do Chile, uma região muito... ia ter um terreno grande lá que eu queria explorar e agora, vamos dizer assim, estou meio que medido, não só pela disponibilidade mesmo de ir lá, vamos dizer assim. A questão é que lá é longe pra caramba. Né? É longe pra caramba. Então, cada é caro para chegar lá então, dizer assim, o desgaste também. Então, é um negócio que para ir, vamos dizer, é legal você ir, não para ir para uma semana, você tem que ir para ficar 2, 3 meses, para compensar o desgaste de vindo. Sim. Em compensação, vamos dizer, por outro lado, tem que montar uma infraestrutura local lá para você, porque se você ficar mais de uma semana pagando aluguel de carro, pagando aluguel de cabanha para ficar hospedado, enfim, fica caro. Você não
não dá para ficar alugado. Então, você precisava ter um esquema já teu lá de suporte do projeto para tocar o projeto, o próprio projeto. Senão requer investimento para caramba. Isso está me travando um pouco. Mas é isso, é o tipo do projeto que ainda requer investimento para ter algum tipo de retorno. Claro que o retorno é fantástico. Sim. Eu não tenho, eu poderia abrir mão de uma parcela muito grande disso, tenho pessoalmente interesse em explorar isso para mim, o meu prazer lá é ir lá e curtir aquilo lá, não. Quem quiser explorar que fique com a grana de toda 100%, então é uma coisa de jogar e buscar quem tem essa vibe, quem tem essa energia, quem tem disponibilidade para ir lá para tentar ver se viabiliza um projeto, porque claro. Não sei se é complicado para se lançar nesse momento. Pode ser. A questão toda é que a gente está com um nível de conexão e interação baixo ainda. No grupo, a gente está com 91 pessoas agora. Né? Eu botei mais umas 14 de ontem para hoje. E a gente não fez uma divulgação, digamos assim, muito grande, justamente porque a gente não sabia que não ia dar conta de fazer o que precisava fazer. Então, foi um processo intencional de escassear mesmo o campo. Né? Então, mas isso gera um nível baixo de conexão. Né? Então, a gente está com 91. Então, aquela fórmula do Oswaldo lá, né? N menos 1 vezes N. Né? Então, hoje, a nossa forma ainda as nossas conexões são pequenas. Né? Esse objeto, ele vai ser muito mais fácil de implementar quando tiver um nível de conexão mais alto. Né? Ele surge mais para você poder tanto investir como para produzir e fazer isso. Né? Então, é interessante realmente jogar isso lá, mesmo que não seja algo vendável agora, para estar registrado lá, porque sempre é sempre importante dar a chance daquilo acontecer, né? Então, mas eu acho que a tua leitura é perfeita, acho que talvez demore um pouquinho, alguns meses ou um pouco menos, para poder a gente conseguir ter um nível de conexão suficiente para poder tocar um projeto desse tamanho. Hoje... Pois então, pode considerar um aí, pode botar 112 hectares, maravilhoso, na Patagônia chilena para ser explorado. Quem tem ideia aí que se junte. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Isso configura talvez como uma borda? Acho que talvez vai... Ele é um objeto e pode ser, e o movimento, talvez, o movimento, isso é outra coisa também. Geralmente o objeto vem junto com o movimento, né? Porque para ter um objeto tem que ter um movimento, né? Então isso eu acho que é um objeto que tem um movimento que pode enviar recursos para uma borda para conectar mais pessoas. Por exemplo, pode conectar várias agroflorestas a uma borda específica para produzir aquela área. Mas vai ter que haver um movimento onde vai definir quanto vai para a borda e como modificar isso, né? Porque senão tu tira a direção individual e coloca a direção coletiva, que é de todos que estão na borda, né? Então acho que vai ter que haver um movimento onde o Murilo vai iniciar, mesmo que a gente distribua a boa parte para os outros nós, né, que vão implementar aquilo. Acho que tem que ter um movimento lá, um objeto disso, né, e pode virar outros objetos, outros movimentos, né, e pode também gerar uma borda que vai gerar essa conexão, essa vontade de interagir. Porque a borda, ela pode ser uma ferramenta para poder, inclusive, investimento, né? Você pode falar assim, olha, eu vou te enviar todo mês os ativos que caem na borda, do que for gerado ali. Assim, a gente está mais ou menos uns 8 meses experimentando coisas só nós, né? Só os desenvolvedores, assim. Então, a gente fez coisas nos Estados Unidos já, numa mecânica, na Indonésia, com o Felipe, um monte de pilotos, assim, para poder entender como era possível, como seria as dinâmicas daquilo, né? E aquele dia eu mostrei para o Murilo lá, a gente não modificou nada na mecânica do cítrico, assim, muito pouca coisa. Então a gente pode experimentar bastante e agora está na hora de colocar para rodar, né? Para valer. Em alfa, primeiro, pelo menos antes de automatizar, depois em beta, quando tiver automatizado, e depois aberto para todo mundo poder fazer. Se chegar um líder, então, depois dá uma olhadinha em Palena. Palena é o nome da cidade. Joga lá, joga no grupo do WhatsApp, para a gente poder dar uma olhada. O nome, tá? Fala, Henrique. Então, eu acho que é preciso assim colocar aí que assim, eu não sei se o pessoal, todo mundo entende o conceito que está vindo de certa maneira implícito, né? Que quem já teve as experiências, né? A gente sempre cita Prospera porque está todo mundo meio que
no ambiente e dali que saiu o síntropy, né? E a questão da individualidade, né? Quer dizer, todos os objetos, não existe, assim, em princípio, eu acredito que se são os mesmos princípios, né? Pelo menos os princípios, os indivíduos é que puxam, realizam, e aí não existe, não existem conjuntos determinados, né? Então, é o que você colocou, né? Quer dizer, o Murilo é que estaria desenvolvendo o objeto e se dessa terra, né? E aí se as pessoas se interessarem através de uma borda que foi iniciada, e aí isso pode se investir um investimento, né, em cima disso, né? Quer dizer, então tem que ver como se tem alguma diferença do que tinha antes, né? Não, Beto, a única diferença é que a gente hoje depende do Daniel, de mim, para poder botar o objeto lá dentro. Na Prospera tu colocava, porque estava automatizado aquele formulário, né? Então em Alpha depende de uma interação de um desenvolvedor para implementar lá. E foi feito de propósito. Imagina que eu abro na rede agora e que qualquer um pode colocar um objeto e ele vai começar a ser vendido amanhã, né? Então a gente não tem um contrato formalizado com isso que a gente está modificando e a gente não sabe como é. Provavelmente seria uma demanda muito grande que não daria conta de implementar, entendeu? Então a ideia é justamente escassear para poder criar contornos para a gente não inundar de abundância, né? Então a única diferença para aquele momento é que agora a gente depende do Daniel colocar no ar lá o objeto para poder estar disponível para todos, né? E antes tu ia lá e colocava. Mas os princípios de individualidade, de cada um desenvolver, e daí vai se formando uma massa emergente, digamos assim. Né? Não existem coletivos, né? Pré-determinados. Não, é perfeito, a mesma dinâmica. Deixa eu aproveitar. Pode falar. Tirar uma dúvida em relação a isso que comentou o Hermeto, o Henrique. Boa noite, Henrique. Boa noite. Talvez a questão seja assim, eu preciso lançar um primeiro objeto, que é a construção coletiva de um projeto de exploração. O objeto seria só esse, a construção coletiva de um objeto de um projeto de exploração. Esse projeto vai chegar num nível de detalhe tal que a gente conseguir construir e a partir daí a implementação passa a ser outros objetos. Pode sair um objeto na área de ecoturismo, um objeto na área de reflorestamento ou agricultura, pode sair projeto porque lá neva no inverno, né? Então pode sair pista de esqui, sei lá, pode curtir turismo de aventura, tem 50 mil coisas para fazer. Claro, até um turismo de daqui até lá de moto. Tem um amigo meu que foi para a Patagônia mês passado, eu acho, de moto, né? Então, eu pensei nisso. A galera que daqui, vamos dizer assim, fazer como a distância é muito grande, é um terreno de difícil acesso até para os chilenos. Ele é mais fácil para nós brasileiros do que para os chilenos, porque a gente entra pela Argentina. Para chegar mais fácil. E eu acho que tem tudo a ver essa coisa de estruturar essas possibilidades de uso, porque são muitos. Agora, se você estrutura, então, pelo caminho, como é muito longo, outras paradas de outros objetos pelo caminho que pudesse... Você tem que fazer o percurso ser agradável. Sim. Porque se você chegar com pressa de chegar lá, você cansa, né? Sim. Agora tem que dar um jeito de ter outros objetos aí pelo caminho. Claro, e agora imagina assim, dá para pensar uma série de coisas com 91 pessoas interagindo. Agora pensa tu pegar uma incorporadora, a maior do Brasil, e falar assim, empreende nesse terreno, né? Eles vão contratar uma agência, alguns criativos, né? E vão fazer um condomínio lá. Muito provavelmente, né? Então eu estava partindo com essa ideia de criar um condomínio de granjas, né? Fazer um condomínio de granjas de 2 hectares cada uma. Exatamente. Então, o que acontece? Um modelo escasso ele vai até um ponto, né? O modelo abundante não tem limite, né? É isso que as empresas estão começando a entender.
quando tu te conecta com a rede e começa a chegar coisas, ao invés de ter um único objeto ou uma meta, um objetivo, tu vai criar tantas outras coisas e tantos outros objetos a partir de um terreno grande, num lugar lindo, pode criar uma série de coisas para chegar até lá, para existir lá, ou conectado com o que está lá. Né? Mas, Diogo, o desafio, um dos grandes desafios, quando a gente pensou, quando aconteciam lá, né, e havia, inclusive o Osvi estava fazendo a questão da gráfica, tentando dar um salto, né? A gente, quando conversou a questão do container lá e tal, então parece que existe uma vala entre você conseguir criar a não ser que a pessoa tenha uma cabeça muito estruturada e visionária, né, de você sair de um empreendimento individual e passar para um ponto mais dinâmico, né, ou um outro nível, né, que necessita aí de mais bordas, digamos assim, estruturadas para potencializar a coisa. Né? Sim, E aí foi exatamente baseado nisso que a gente ficou um ano desenvolvendo o Cintric. Para resolver isso que a gente identificou lá, né? Exatamente isso, é como trazer empresas ou pessoas que queiram trabalhar de forma objetiva que não entendam. E uma das coisas é justamente isso, pegar o que tu faz hoje. E daí tu vai entender, eu vou pegar uma ferramenta específica para poder potencializar isso aqui para ti. A empresa que está chegando junto, ela tem um problema específico, e tem um problema também subjetivo, que é aumentar a capacidade ociosa. Tem um capital e vai jogar lá dentro. Então vai dizer para a rede assim, olha, tem 80 mil reais caindo numa borda. Então o dinheiro existe. Eu acredito que vai ter, porque ele está lá. Né? Então, se eu acredito que vai ter, a gente pode colaborar para criar coisas, porque eu sei que vai estar lá. Então muda a lógica, a gente entrar no paradigma da abundância. Então isso faz diferença também. O Oswaldo falava muito que quando chegava na hora de abundar a questão da grana era mais difícil. A gente está durante esse um ano buscando formas de tornar isso mais fácil, né? Então uma delas é fazer essa aparente transição ou compreensão desse paradigma. O cara pode entender, quando eu uso isso aqui, sobre a minha visão de escassez, eu tenho ganho potência. Eu consigo mais ideias, mais capacidade ociosa, produzo melhor, então vale a pena para mim. Não preciso entender que é abundância, que é sintropia, e que eu estou conectado, e que é interação. Não, é uma empresa que vai conseguir um resultado X por ter conectado usando uma plataforma, né? E nós vamos receber recursos, vamos poder criar coisas baseadas nisso. Né? Então essa dinâmica que não força ou não cria como pré-requisito um entendimento cultural para poder ser operada é importante. Então a gente consegue operar e usar o Cintric sem ter realizado aquela mudança cultural. A questão toda agora é que a gente está dependendo de automatizar esse processo para poder dar escala para isso. Então, a gente fez um programa para justamente conseguir criar as interações, ver o que a gente precisa fazer para cada coisa. Agora ficou assim, ficou bem claro o que a gente precisa informar e quais dados a gente precisa coletar para um nó, colocar um objeto lá dentro do Cintric sem precisar de ajuda de ninguém. Ok, então a gente automatizou isso aqui, está pronto. Né? Então, movimento, borda, mesma coisa. Quando a gente fechar isso, está pronto para escalar para isso. Então, vai ter documentação, vídeo explicando como é que foi feito, questão tecnológica, as interações de criação de objeto, o formulário pronto para poder interagir e a infraestrutura de blockchain já desenvolvida. Agora a gente precisa do quê? Conectar empresas e pessoas para poder fazer escala. A gente já tem rede para isso, então um dos nossos que trabalhou durante o ano passado com nós nesse projeto faz parte do painel da ONU e já comentou sobre isso e como aplicar isso no mundo todo. Né? Então tem uma série de coisas já meio engatilhadas dependendo de que a gente consiga praticar esse início agora. A minha pergunta vai muito em função, por exemplo, uma empresa organizada, ela já está organizada, então ela já chega com a sua potência. Né? Será que o ambiente consegue naturalmente colocar ou criar potências similares a de que já vem de uma empresa? Assim, quando você colocou isso aí, eu entendi que uma empresa pode se beneficiar muito especificamente, no primeiro momento, de um ambiente de ferramentas e criativo, né? Coisas que não existem
naturalmente no ambiente natural, assim, digamos, de empresarial, né? Aqui ela pode testar. Agora, se criar um empreendimento totalmente dentro do Syntropy, assim, e que consiga uma potência de uma empresa, você vê isso, ou você vê mais as empresas vindo com as suas estruturas e se conectando com os indivíduos e tal? Eu vejo assim, eu vejo a empresa vindo com a estrutura, porque ela percebeu que é um bom negócio a abundância, tá? Daí os nós que vão estar gerenciando tanta empresa vão começar, já estão se aculturando dessa dinâmica e vão começar a implementar isso de forma mais abundante mesmo, né? Então vai haver esse movimento, mas inicialmente com quem a gente conversou percebeu que acessar a forma sai barato, né? Sai mais barato, o resultado é maior, né? Então é uma coisa bem prática, objetiva, né? E a gente não quer que a empresa tenha que mudar a compreensão, fazer nenhum tipo de transição cultural. É prático, objetivo. Eu implementando um projeto e colocando para a rede para resolver o meu problema, eu tenho esse custo e esse resultado, né? Eu faço com isso uma empresa, eu tenho esse custo e esse resultado. E a gente já percebeu que é muito mais potente fazer isso em rede, né? Os benefícios mais imediatos de empresas ao se conectarem seriam, por exemplo, vou chutar aqui, né? Uhum. Ter acesso a novas formas de pagamento, com moedas digitais, coisas já com transferências inúmeras aí, com a compatibilidade, né? Acessar uma gama de pessoas de cabeça aberta para fazer coisas novas. O que mais a gente pode colocar aí? Por exemplo, a própria questão de poder emitir um token, tá, que está sendo utilizado por um número X de pessoas lá, da borda para um ativo, você pode usar ele para fazer um pagamento que vai se diluindo ao longo do tempo, já é potente já. Então, ele envia recurso, um excedente para a rede, para uma borda, que volta para ele no primeiro momento. E isso ele dispara a emissão de um token, que vai dar acesso futuro ao faturamento seguinte, permite que ele consiga usar. A gente vai fazer esse trabalho, de falar assim, olha, a gente vai criar um projeto aqui para poder pagar com tokens aquilo que tu precisa. Então, ele não precisa desembolsar na hora o dinheiro para pagar o serviço e vai incluir o cara que está prestando o serviço no resultado final daquilo. Então, só isso já vale a pena para a empresa, né? Então, assim, eu não vou pagar em dinheiro, vou pagar num token, que o cara vai ficar recebendo aos pouquinhos até receber o que ele ia receber, eu pagando aquele dinheiro. Se a minha empresa faturar mais ou melhor, ele vai participar do resultado, só essa dinâmica já vale a pena para a empresa. Né? Perdão, deixa eu ajudar nessa questão aí que o Henrique colocou. A empresa tem uma possibilidade também, Henrique, de dar não um salário do seu pessoal, mas eventualmente algum bônus de premiação, de desempenho da sua turma toda em token. Um token ou de uma borda que ele queira, ou do Syntropy, ou da forma como ele queira, para bonificar seu pessoal com acesso ao mundo da abundância. É mais do que o token, é mais do que o valor da monetário daquela moeda. Então, um token pode ser um voucher. Sim, pode ser. Ele pode ser também, por exemplo, uma participação nos lucros da empresa, por exemplo. Ao invés de fazer diretamente, vai receber um token. Se a empresa aumentar o faturamento, todo mundo recebe. Como é que eu contribuo, né? Então, tem uma série de aplicações dentro de uma compreensão já tradicional, econômica, mas com algumas nuances diferentes que já vale a pena a empresa utilizar. E daí, à medida que ela vai compreendendo que ela pode fazer de forma melhor e mais potente, ela vai construindo mais potência. E a rede se inunda com grana, né? Circulando nas bordas. O que ativa mais gente querer interagir, contribuir, ver como é que faz para colaborar. E que vai criar mais movimentos, mais sinergia, mais conexão, entendeu? Então, uma coisa vai meio que puxando a outra, na verdade. Essa é a ideia. Então, a gente vai começar com uma empresa agora, para colocar, para automatizar. Daí já tem algumas já querendo entrar. Então, a gente vai automatizar todo esse processo de cada uma, e daí a gente vai poder abrir, olha, agora qualquer empresa pode entrar, qualquer uma pode entrar, qualquer um pode criar movimento, né? E daí a gente vai ganhar escala, e daí vai aumentar o nível de conexão para transformar o terreno do Murilo num lugar de mineração de criptomoeda, uma agrofloresta, uma estação de esqui
e um lugar de contemplação da natureza ao mesmo tempo. É isso aí? Tenho certeza que vão surgir inúmeros negócios nessa linha aí. Show de bola. É isso então, vamos lá? Assim, só para deixar claro aqui no vídeo também, eu vou tentar fazer, eu e o Marcelo, que a gente conversou, fazer de 1 ou 2 por semana abertas, assim, para a gente bater papo, né? E ver o que vinha, a gente vai tirando dúvidas, né? E daí deixar, e ter, quando for necessário, para coisas específicas, objetivar o objeto da TIV, do Murilo, né? Então, de pegar, assim, ter bem mais agora, pelo menos início, objetivos, mas pelo menos umas 2 por semana para a gente poder interagir assim, de forma mais aberta. Né? Acho que é legal. E claro, eu estou sempre disponível. Legal. Todos que me chamarem, eu arrumo um tempo para te conversar e tirar qualquer dúvida. Tá bonito. Tá? Tá bacana. Prazerzão aí, Henrique, Murilo, Valeu. como sempre. Valeu. Natália, Valeu, muito obrigado aí. Acho que a Natália não está mais aí, eu acho. Muito obrigado aí, gente. Boa noite para vocês. Tá bom, boa noite. Eu vou escrever direitinho e coloco lá no grupo o objeto. Show de bola, Murilo. Falou. Um abração. Valeu, querido.